Nesse vídeo, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre a cosmovisão cristã em relação ao Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, é importante contextualizar que, após a Segunda Guerra Mundial, as democracias ocidentais atribuíram a juízes da Suprema Corte a capacidade de, observando a Constituição, regularem ou limitarem as decisões políticas, visto que foram os políticos, as decisões parlamentares e executivas, que levaram o mundo a uma guerra mundial. Então, para a proteção da própria democracia, era importante que agentes não eleitos e não responsivos às demandas populares pudessem julgar com base na Constituição, limitando o poder das maiorias e limitando também o poder dos políticos. Então, não existe nenhuma grande democracia ocidental que não disponha de uma Suprema Corte. Em segundo lugar, é muito importante perceber que as cartas constitucionais, as constituições, dispõem de normativas gerais e fundamentais para qualquer sociedade, que fazem com que indivíduos que têm diferentes cosmovisões possam disputar as interpretações em relação a esses textos. Por exemplo, a interpretação sobre o que é liberdade, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão e assim sucessivamente, trazem uma carga muito forte de valoração e de cosmovisão. Por isso, também se entendeu como muito importante que agentes não eleitos observassem, ponderassem de forma prudente sobre a melhor interpretação acerca de determinado texto em determinado contexto. Feitas essas duas ponderações, pensemos no caso da Suprema Corte brasileira. O Brasil tem uma Suprema Corte super poderosa. E o motivo básico disso é que, durante a ditadura militar, a Suprema Corte perdeu suas prerrogativas e sua independência. Então, na época da Constituinte brasileira, foi importante, e se entendeu como sendo fundamental, atribuir competências que garantissem a independência da Suprema Corte face às decisões políticas. E aqui há um elemento muito interessante comparado a outras democracias. A Constituição brasileira ela é extensa. Ela dispõe sobre todos os assuntos da esfera pública, direito trabalhista, tributário, questões sociais, de saúde, previdência e assim sucessivamente. Então, no Brasil, tudo, absolutamente tudo, que a gente discute na esfera pública é constitucional. De modo que todos os assuntos podem ser, em última instância, levados à Suprema Corte Brasileira. Isso fez com que a Suprema Corte Brasileira decida, em média, por ano, 110 mil decisões por ano, sendo aproximadamente 80% dessas decisões monocráticas, ou seja, tomadas apenas por um juiz. O que, obviamente, coloca a Suprema Corte Brasileira no centro do debate nacional. Comparado à Suprema Corte Americana, que julga, em média, 150 ações por ano, a Suprema Corte Brasileira expressa milhares e milhares de decisões sobre todo tipo de matéria ao longo do ano, impactando fundamentalmente a vida cívica. Além disso, nós tivemos uma mudança de postura por parte dos ministros da Suprema Corte. Quando comparados aos ministros da década de 90, os ministros dos anos 2000 em diante, especialmente depois de 2010, entraram com toda a força nas discussões políticas, inclusive dando vários tipos de declarações bastante polêmicas. Então, por um lado, a Suprema Corte tem superpoderes, porque a Constituição assim a tornou uma instituição muito poderosa. Por outro lado, os ministros, de uns tempos para cá, de uma década mais ou menos para cá, depois do julgamento no mensalão, assumiram um papel de bastante relevo na esfera pública. Dito tudo isso, a gente precisa, enquanto cristão, perceber que a atuação do Supremo Tribunal Federal e dos ministros em particular tem algumas camadas. E, de forma objetiva, nós podemos considerar que, para observar e para compreender de forma adequada o comportamento dos ministros, nós precisamos olhar tanto o aspecto quantitativo quanto qualitativo. Quantitativamente, nós observamos o quanto os ministros decidem, quem faz os pedidos para determinados tipos de decisão, quais são os interesses mais atendidos, os temas mais debatidos. Então, fazendo esse tipo de análise, a literatura já tem entendido que, apesar da Suprema Corte Brasileira decidir milhares e milhares e milhares de casos, boa parte das decisões são tão somente para negar os pedidos e manter as decisões do Executivo e do Legislativo. Agora, por que então nós temos uma perspectiva, uma percepção real de que a Suprema Corte Brasileira é tão intervencionista na vida cívica nacional? Por um motivo muito simples. Porque grandes casos muito polêmicos, são levados à Suprema Corte e os ministros assumem um papel um tanto quanto jurídico-político para decidir sobre aqueles temas. E por vezes essas decisões não observam necessariamente a literalidade do texto da lei, o que obviamente faz com que o Congresso e o próprio Executivo possam se insurgir ou criticar, e a própria população também tem uma perspectiva de que os ministros foram ativistas, ou seja, fizeram interpretações extrapolando o texto da lei. Então, grandes casos, e casos polêmicos, colocam os ministros na berlinda das discussões políticas. Agora vejam bem, nenhum cristão pode fazer ou deve fazer uma análise superficial do comportamento dos ministros. Quando alguém diz assim, o Supremo Tribunal Federal é de esquerda ou de direita, essa é uma percepção muito simplória. Vejam alguns exemplos. A decisão sobre a terceirização de trabalho. O Supremo Tribunal entendeu como sendo constitucional terceirizar determinado tipo de trabalho, inclusive alcançando trabalhos fins. Os votos de Luiz Barroso e de Luiz Fux, nesse caso, em uma DPF, foram fortemente orientados por uma defesa de livre mercado e liberalismo. Ou seja, o Estado não deve interferir nesse tipo de assunto que diz respeito à relação de trabalho entre empregador e empregado. Por outro lado, o mesmo ministro Barroso, e considerando também o ministro Edson Fachin, quando discutem temas que dizem respeito a questões morais, eles têm uma tendência, uma visão de mundo, uma cosmovisão mais progressista, a tomar decisões por vezes contrárias à moralidade cristã, como determinadas pautas de gênero, liberalização de drogas, etc. Então veja, por um lado nós encontramos os ministros decidindo questões econômicas mais próximas ao pensamento à direita, liberal. Por outro lado, nós encontramos os ministros em termos morais, por vezes, decidindo mais à esquerda. E
É muito importante observar, em cada caso, como os ministros articulam essas argumentações. E, por vezes, apresentam vieses que são mais à direita ou mais à esquerda. Então, é muito importante que o cristão não seja simplório na sua análise. Existem muitos motivos pelos quais o brasileiro e também os cristãos tenham reticências em relação à atuação dos ministros da Suprema Corte, sem dúvidas. Mas é muito importante que os cristãos entendam 3 aspectos fundamentais. A Suprema Corte é indispensável para uma democracia sólida. Em segundo lugar, decisões polêmicas são polêmicas porque são fundamentalmente divisivas e é preciso analisar caso a caso como os ministros argumentaram e decidiram, né, analisando esses casos à luz da cosmovisão cristã, para poder julgar ou, né, favoravelmente ou de forma crítica, sendo justo, dizendo, olha, essa decisão não é razoável por esse motivo ou por aquilo. E não de uma perspectiva como se fosse uma briga de torcida. E por fim, e eu penso que esse elemento é importante, não ter justamente uma perspectiva simplória sobre a Suprema Corte. É fundamental que os cristãos estejam atentos à postura dos ministros e possam, né, fazer análises profundas, né, adequadas e razoáveis, seja concordando, seja criticando aquele tipo de decisão. Então eu penso que assim, os cristãos podem valorizar aquele princípio básico bíblico, respeitar as autoridades constituídas, como sendo, né, constituídas pelo próprio Deus, mantendo um juízo crítico, justo, de crítica quando é devido, e também de reconhecimento de importante papel quando assim é devido. Né. Várias decisões a gente poderia perceber em que os ministros garantiram, né, liberdade de mercado econômico, né, permitiram, né, o avanço de reformas trabalhistas em questões econômicas e em outras questões morais. Por outro lado, né, nós temos muitas restrições. E é importante não analisar como um bloco monolítico, como se as coisas fossem, né, constantes e iguais o tempo todo. Os ministros mudam, às vezes a argumentação muda, a depender do clima político. É importante analisar caso a caso, porque o papel do ministro realmente acaba sendo divisivo em uma sociedade. E é desejável que eles sejam prudentes, moderados e possam julgar conforme a lei de modo imparcial. E não sendo assim, o cristão deve ter seu papel de criticar devidamente.